Na videoaula de hoje, você irá aprender a preparar o ambiente de desenvolvimento do Ionic para a plataforma Android. Se você reparar em videoaulas passadas, nós fizemos vários testes, nós desenvolvemos o aplicativo, mas utilizando um servidor de teste local ali no próprio browser. E para a maioria da aplicação, para a maioria das funcionalidades, esse teste vai funcionar tranquilamente. Só que em algumas funções específicas, por exemplo, se você quiser fazer testes de funcionalidades de notificação no celular, será necessário então ter acesso a um dispositivo real, né? No caso, então, fazer os testes ali em um celular ou em um emulador de um celular. Então, para isso, nós precisamos ir além de utilizar, então, o servidor de teste local do Ionic, será necessário, então, configurar a plataforma para este ambiente de desenvolvimento. No caso, nós poderemos, então, configurar para o Android ou para o iOS. Este curso irá cobrir, então, apenas a utilização na plataforma Android. A preparação desse ambiente ela é importante e necessária tanto para fazer testes utilizando o emulador, como para fazer testes utilizando o celular e mesmo também para até preparar, então, gerar o aplicativo final deste aplicativo. O principal software que nós utilizaremos para desenvolver para o Android é o Android Studio, que ele contém, além do Android Studio, o Android SDK, que é um kit de desenvolvimento de software que nos permite também trabalhar com a linha de comando, ok? Então, nós só utilizaremos esse software para fazer um deploy, por exemplo, para fazer também uma configuração de ícones, de splash screen. Então, aqui na documentação, no site oficial do Ionic, aqui do lado esquerdo, na barra de menus do lado esquerdo, tem esse Develop for Android, esse link, é só clicar. E aqui tem uma série de instruções. Aqui eu estou cobrindo, então, o desenvolvimento para o Android, utilizando o sistema operacional Windows. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é instalar o Android Studio. Então, se você clicar nesse link, você será redirecionado, então, para a página inicial do Android Studio e é só, então, fazer o download para a sua versão de sistema operacional. No meu caso, é o Windows 64 bits. Prontinho, o download já foi realizado, então eu vou clicar em cima desse executável para proceder com a instalação. Basicamente, a instalação é próximo, já tem marcado aqui para nós instalarmos os dispositivos virtuais Android, deixe marcado se no seu caso não está, para justamente nós utilizarmos os emuladores. Pode deixar também aqui a pasta padrão de instalação, vai instalar dentro da pasta C, dentro da pasta arquivos de programa. E aí confirma a instalação, vai demorar um pouquinho, enquanto isso eu vou dar aqui um pause no vídeo. Prontinho, ele já então completou, é só clicar em Next e pode deixar marcado essa caixa para ele já iniciar o Android Studio, marca Finish, porque aí será aberto o Android Studio para nós procedermos com algumas configurações iniciais. No meu caso, eu vou deletar esse diretório porque eu já tinha o Android Studio instalado e agora eu estou instalando novamente, ok? Vou deletar no caso de vocês, provavelmente, se vocês não tinham Android Studio, não irá aparecer esta janela. E esta sim é a tela que aparece para você quando você instala o Android Studio pela primeira vez e ele aparece uma mensagem informando que está faltando o SDK, que é o Kit de Desenvolvimento de Software, porque você está instalando pela primeira vez. E aí, então, ele aparece a opção para você instalar o Android SDK e apresenta aqui uma plataforma específica para você instalar, porque existem várias APIs para as várias versões de Android. Ele apresenta aqui a última versão, né, a última versão estável de API, no caso aqui, a API 30, é possível futuramente instalar outras APIs, mas por enquanto essa nos atende. Então é só você clicar em Next e aí você dá um Finish aqui que ele vai mostrar aqui que ele vai então fazer um download e instalar todos esses componentes. Vai demorar um pouquinho essa instalação. Prontinho, já foi realizado um download dos componentes e já foi instalado. E agora o Android Studio ele está prontinho para utilização, mas antes de nós utilizarmos, porque basicamente nós vamos então utilizar o Android Studio para a gente realizar o deploy ou utilizar o emulador para a gente então fazer a entrega para esse dispositivo Android. Nós também precisamos então configurar as variáveis de ambiente para que alguns comandos do SDK do Android possam ser utilizados via linha de comando. Para configurar as variáveis de ambiente, é só no menu iniciar procurar por computador e clicando com o botão direito em propriedades, será aberta essa janela e aqui do lado direito tem essa opção configurações avançadas do sistema.
Em configurações avançadas do sistema, na aba Avançado, tem uma parte aqui embaixo de variáveis de ambiente. Clique sobre ela. E aqui nós temos algumas variáveis do nosso ambiente. Eu já tenho as minhas variáveis configuradas, eu vou excluir para eu fazer junto com vocês. Então, a primeira variável que precisa ser configurada é aqui na variável para o usuário. No meu caso é para a Juliana, no seu caso vai aparecer para o seu usuário. Você clica em novo. E o valor da variável é esse, local app data, quando tem esse valor aqui entre percentual, é porque, na verdade, é uma variável já conhecida pelo ambiente. Por exemplo, se aqui no menu iniciar em executar, eu colocar esse valor, local app data, e der um enter, será aberta essa pasta, que é a pasta do usuário, app data local, ok? Então, na verdade, eu estou falando que dentro dessa pasta, então, será aberto a pasta Android e depois SDK. E o nome dessa variável será Android underline home em maiúsculo. É uma variável que precisa ser configurada, que direciona para esse valor. Se você quiser, só em vez de colocar local, colocar o valor da variável entre percentual e também colocar Android SDK, você poderia só copiar esse valor e colocar, mas eu prefiro colocar dessa forma, ok? É só, então, configurar, nós já configuramos uma variável de ambiente, e aqui dentro tem uma variável path, é uma variável muito importante que é utilizada pelo Windows para identificar os comandos que estão disponíveis na linha de comandos. Você pode vir em editar, e aqui eu já tenho algumas variáveis configuradas do Android, eu vou excluí-las também para eu fazer junto com vocês. É só você clicar aqui em novo, nós já tem algumas variáveis configuradas, provavelmente no seu sistema operacional. Dá em novo, então, nós vamos configurar uma variável, que é esse aqui, local app data, barra Android, barra SDK, barra Platform Tools, e dá OK. E aqui, então, olha, se você reparar, nós estamos configurando essa pasta, porque tem algumas pastas importantes aqui, que elas têm alguns executáveis que depois eles precisarão ser utilizados. Isso nós vamos fazer só uma vez, que nós vamos precisar, então, que sejam conhecidos comandos que estão dentro da pasta Emulator, dentro da pasta Platform Tools, e dentro dessa pasta existem duas outras pastas que precisam ser conhecidas. Aqui, no caso, elas não estão disponíveis aqui, mas depois que nós fizermos algumas outras instalações, elas estarão aqui disponíveis. Então, essa é a primeira pasta que precisa estar disponível. A outra pasta você pode apagar aqui o Platform Tools e você vai colocar, então, Emulator. Só para você confirmar o caminho, para você ter certeza que você digitou direitinho, dá um Ctrl C aqui e vem aqui na barra de endereços de uma janela e dá um Enter só para você verificar que essa é a pasta correta. E aí eu vou copiar, então, esse endereço de novo, o primeiro que nós colocamos aqui, o local app data do Platform Tools, e vou dar um novo, porque aí você vai dar um barra Tools. Essa pasta nós não temos como confirmar ali na barra de endereços, porque ela ainda não existe. Então, aqui eu só vou dar um Enter, e aqui eu vou dar um novo de novo, e o nome da outra pasta vai ser barra bin. Então, aqui nós configuramos as variáveis de ambiente com a variável Android Home e também dentro da variável path do Windows, nós configuramos aqui, então, 4 caminhos que tem comandos, que tem aqui, na verdade, executáveis, né, que eles serão utilizados para depois nós fazermos esse deploy ou utilizarmos o emulador do Ionic utilizando o Android. Então, é só dar um OK e OK. Mais um OK. Está então aqui configurado as variáveis de ambiente para utilizar o sistema, para utilizar o ambiente de desenvolvimento Android. Seguindo então aqui a documentação oficial do Ionic para a configuração do ambiente de desenvolvimento Android, o próximo passo é criar o Android Virtual Device, que nada mais é do que um emulador do Android, então, dentro do nosso sistema operacional. Para isso, então, ele passa aqui algumas opções e nós vamos fazer então. Se você não tiver com a sua página inicial do Android Studio aberta, abra ela então. Você vai vir aqui então em Configure e vem aqui em AVD Manager. Se eu tivesse algum emulador criado, ele apareceria aqui para mim, mas no meu caso não tem, provavelmente no seu também não. Então você vem aqui em Create Virtual Device. E ele aqui apresenta várias opções de dispositivos que podem ser configurados para TV, para fone, para tablet, várias opções. Vamos selecionar o Pixel 2, pode dar um Next então.
E aqui nós vamos escolher qual que é a versão do Android que nós vamos instalar naquele dispositivo, porque na tela anterior nós escolhemos, por exemplo, qual é o modelo do celular, do smartphone, e aqui nós estamos escolhendo qual é a versão do Android que nós vamos então configurar nesse dispositivo. Eu vou baixar aqui então a versão R, que é a versão 30, a última versão. Você pode baixar outras versões também, você pode criar vários, por exemplo, se você quisesse utilizar o Pixel 2, com várias releases diferentes também é possível. No caso aqui eu vou utilizar com a R, eu vou clicar aqui em Download, para que ele então faça o download. Aceita então e clica em Next. Ele vai demorar um pouquinho fazer essa instalação desta API e eu vou dar um pause no vídeo enquanto isso. Prontinho, já foi feito então a instalação, agora é só clicar em Finish e nós então agora já podemos selecionar essa release, esta imagem desse sistema e clique em Next. É só você então dar um nome aqui para o seu dispositivo, eu vou deixar o nome padrão mesmo, e você pode também selecionar a orientação padrão, eu também vou deixar aqui em retrato, tá? E agora é só dar um Finish. Prontinho, agora nós temos pelo menos um emulador configurado. É possível também, se você quiser, clicar aqui em Create Virtual Device e configurar outros dispositivos virtuais. Agora nós precisamos instalar o Java, que é a linguagem nativa para o desenvolvimento do Android. Eu não vou instalar aqui o Java com vocês, ele é bem simples, mas é só você clicar aqui nesse link ou digitar Java na internet. E será aqui aberta então a página inicial do Java, é só clicar em Java Download, aceitar para baixar então a versão gratuita. Baixa essa versão e instala basicamente Next, Next, Finish para instalar o Java, ok? E você vai saber que o Java ele está configurado, tudo certinho, quando você abrir um terminal depois da instalação do Java e você aqui executar o comando java-version e ele aparecer para você então a versão, ok? Então assim, depois da instalação do Java ele tem que estar configurado. Se não tiver realizado isso, pode ser o problema de configuração de variáveis de ambiente, como nós fizemos no exemplo anterior. Eu vou em computador, vou em propriedades, configurações avançadas do sistema, variáveis do ambiente, e aqui eu tenho uma variável aqui, ó, Java Home, e nessa variável Java Home tem aqui então o diretório de instalação do meu Java. Se eu clicar aqui em editar, eu posso confirmar. Eu só dou um Ctrl C, abro aqui então executar, e aqui abre então o diretório de instalação do meu Java, ok? Além disso, então, eu configurei então aqui a variável Java Home, isso no caso se você não estiver funcionando o comando Java espaço -version. Configurei então a variável Java Home, e aqui tem o caminho então da instalação do meu Java. E depois, então, em Path, eu venho em editar. Aqui eu já tenho configurado, olha, aquela variável que eu acabei de criar. Então, é a variável %java _home %bin. Então, dentro daquela pasta, eu vou acessar a pasta, no caso, /bin. Se eu clicar aqui, eu posso dar um Ctrl C. Eu posso abrir, então, aqui, posso colocar aqui no executar, dou um OK. E essa pasta será aberta, ok? Então, sim, se você instalou o Java e ainda não está disponível o comando java-version, pode ser o problema de variável de ambiente. E por último, só precisamos da instalação do Gradle, que na verdade é uma ferramenta para realizar o build para aplicativos Android. Então, se você clicar aqui, ó, nesse link do Gradle, você então será redirecionado para a página inicial. Clique em Install Gradle e ele apresenta alguns pré-requisitos, por isso que precisa primeiro da instalação do Java, ok? Tem algumas opções de instalação, nós vamos para a instalação manual. Para a instalação manual, então, é necessário então fazer o download da última versão disponível do Gradle. Clique nesse link, então. E vamos baixar, então, aqui a última versão, que é a versão, aqui, né, no momento da gravação do vídeo, a versão 6.7.1. Eu vou baixar, então, aqui só a versão binária, ok? Não precisa de baixar com toda a documentação. E aí, continuando aqui na instalação, depois que nós fizemos o download, tem a opção aqui para o Linux, a opção para o Microsoft Windows. E aí, como que ele fala para a gente fazer a instalação? Então, nós vamos criar um diretório chamado Gradle dentro do diretório C. Então, eu vou abrir aqui no menu em executar,
C dois pontos, vou criar uma nova pasta chamada Gradle. E aqui, onde foi baixado o arquivo Gradle, eu vou então fazer a extração dele, extrair tudo. Prontinho, ele já então realizou aqui a extração do Gradle e criou aqui então essa pasta. Perceba que, dependendo do descompactador que você utilizar, ele vai então ter uma pasta e dentro dela outra pasta. Eu só preciso dessa última pasta, uma pasta com a versão do Gradle. Então aqui eu vou dar um recortar e lá dentro do diretório C, dentro da pasta Gradle, eu vou colar então. Então perceba que ficou disco C, Gradle dentro dessa pasta Gradle, então tem o Gradle traço e a versão de instalação. E agora o que nós precisamos fazer, seguindo aqui a documentação, já então tem o Gradle disponível, mas agora o Gradle ele é utilizado um comando para fazer o build do aplicativo Android. Ele precisa então o Gradle novamente ser exportado no pair. E aqui tem todas as o passo a passo para a gente exportá-lo no pé. Perceba que, da mesma forma como nós fizemos com outros programas, nós vamos então selecionar o pé e agora nós vamos colocar essa entrada, ó, Gradle e a versão /bin. Então, para ficar mais fácil, eu já vou vir aqui dentro da versão, dentro do diretório bin, e já vou copiar aqui então essa versão. Eu já estou aqui com as propriedades do computador aberta, vou em configurações avançadas do sistema, variáveis do ambiente, e aqui em pé, tanto faz você colocar aqui, porque aqui, na verdade, as variáveis do sistema terão impacto para todos os usuários, e se você colocar em variáveis para o usuário, isso será aplicado unicamente para o usuário Juliano. No meu caso, eu sou a única usuária do computador, então tanto faz aonde eu colocar. Se mais pessoas utilizam o seu computador e você quer que essas configurações tenham impacto somente para você, faça então aqui nas configurações unicamente para o usuário. Eu vou fazer aqui em cima, então, que eu vou dar um novo e colo, então, esse diretório que nós copiamos, então, onde tem ali a instalação, os executáveis do Gradle, que é só dar um OK, OK e OK. E finalizamos, então, a preparação do nosso ambiente de desenvolvimento com tudo instalado, então, para a gente poder, então, utilizar o emulador ou fazer deploy de uma aplicação Ionic para o Android.